Olá, pessoal. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos tudo certo com vocês. Sou o professor Felipe Delapria e estarei apresentando, estarei seguindo, ministrando a disciplina de fundição e soldagem aqui com vocês. Vou começar me apresentando, vou começar falando um pouquinho de mim, da minha trajetória, fazendo alguns combinados da disciplina, e aí a gente entra no primeiro capítulo aqui da nossa aula, da nossa apostila, beleza? Então, como eu disse, fundição e soldagem, Felipe Delapria. O primeiro capítulo, então, ele recebe o nome de Introdução aos Processos de Fundição e Soldagem. Vale dizer aqui que essa primeira aula é uma introdução de alguns pontos e alguns tópicos importantes, né? Uma aula mais motivacional do porquê a gente vai estudar essa disciplina ou esse conteúdo que vão se seguir aí pelas próximas 8, 9 semanas. Tudo bem? Vale reforçar também que a apostila é dividida em dois conteúdos muito importantes, sendo que o primeiro deles é a fundição e o segundo deles é a soldagem. E por que está dividido dessa forma? Bom, o processo de soldagem envolve um processo de fundição. Né? Então faz mais sentido a gente primeiro estudar a fundição, entender a fundição, para depois seguir para a soldagem. Mas vamos lá, antes de iniciar de fato o nosso conteúdo, só para vocês entenderem o porquê que eu estou aqui ocupando esse lugar de professor, né, dando essa disciplina, ministrando essa disciplina para vocês. Bom, eu sou formado em engenharia mecânica, né, sou engenheiro mecânico desde 2017. Tenho aí algumas pós-graduações na área, né? Então, uma pós-graduação em segurança do trabalho, uma pós-graduação em processo da qualidade, uma pós em perícia e uma em educação. Além disso, estou no processo aí, né? Estou realizando uma outra pós em gestão de projetos. Por que gestão de projetos? Desde 2017, quando eu finalizei minha faculdade, eu trabalho na indústria como engenheiro. Iniciei minha jornada aí profissional trabalhando como projetista mecânico em metalúrgicas, tá? Em metalúrgicas, em empresas que possuíam processo de fundição e soldagem, né? Usinagem também. Atualmente trabalho como gestor de projetos para uma multinacional do ramo de injeção plástica. Tá? Então, por isso que eu estou estudando e estou fazendo uma pós em gestão de projetos. Contudo, também desde 2017, quando eu me formei, eu também atuo de forma paralela na parte acadêmica, né? Então, dando aula, produzindo materiais, como coordenador de cursos de graduação, coordenador de cursos de pós-graduação e assim por diante, tudo bem? Então sempre levei aí as duas profissões em paralelo, de forma conjunta. E por isso que eu fiz meu mestrado, concluí meu mestrado em engenharia mecânica no ano de 2020, tá? Então, que foi em cima de materiais. Então, esse é um background, um pouquinho sobre mim, só para vocês entenderem o porquê de eu estar aqui hoje. Só para encerrar essa parte de apresentação pessoal, trazendo um pouco das empresas que eu já trabalhei, eu já passei. A SmartMag foi a primeira, foi uma empresa de consultoria que eu trabalhei durante a faculdade, né, uma empresa júnior de consultoria. A MEF, Maringá Equipamentos para Frigorífico, foi a primeira empresa que eu trabalhei depois de formado. Consegui esse emprego após 6 meses de formado, 5 meses de formado, e eu atuava como projetista de equipamentos para frigorífico. Eu utilizava softwares como SolidWorks e AutoCAD para fazer projetos de planta, projetos de linha, projetos de máquinas, projetos de equipamentos mecânicos e assim por diante. Na sequência, eu trabalhei na Eleve Norte Elevadores, onde eu iniciei como projetista, né, fazendo de fato, criando elevadores. Então, eu utilizava basicamente SolidWorks para projetar elevadores. Mas vale ressaltar que toda essa questão de projetista envolvia processo de fabricação por trás, né? Então, eu tinha que pensar como que as chapas seriam soldadas, muitas vezes sugerir
técnicas de soldagem, técnicas de processo de fabricação, técnicas de usinagem, para facilitar o processo, para garantir a robustez, para garantir as características desejadas. Ainda na Eleve Norte, depois de algum tempo, eu fui mudando de cargo, fui sendo promovido e cheguei ao cargo de gerente industrial. Pedi para sair da Eleve Norte no ano de 2021 para entrar na Aptar, que é a empresa que eu trabalho hoje. A Aptar é uma multinacional, eu já havia feito estágio nessa empresa e depois eu voltei. É uma multinacional presente em 18 países, que eu me vi com mais oportunidades, mesmo não sendo um cargo de gestor, de gerente, me vi com mais oportunidades de crescimento, né? Então, pela Aptar, eu já consegui viajar para fora do Brasil, tenho um contato aí com pessoas do mundo inteiro, então é uma empresa bem legal aqui para mim, para eu trabalhar. Em paralelo, também tem essa questão de lecionar, né? Então, já dei aula de SolidWorks, de AutoCAD, da escola de computação, atualmente dou aula aqui para vocês na Unicesumar, trabalho em outras instituições também, então a gente vai levando aí tudo em conjunto. Mas chega de falar de mim, chega de falar da minha vida profissional e pessoal e vamos para o que interessa, que é a disciplina. A disciplina, então, ela conta aí com várias etapas que fecham o ciclo de estudo, tá? Então é muito importante e é essencial que você faça a leitura da sua apostila, que você resolva os exercícios propostos ao final de cada capítulo da sua apostila, que você que você assista às aulas conceituais disponíveis aí no seu sistema, que você assista às aulas ao vivo, que são essas que a gente está tendo aí de sábado, a gente vai ter e está tendo às segundas-feiras, e também que você faça aí a resolução de todas as atividades propostas, né? Então, mapa, atividade de estudo 1, 2, 3, 4, semana de conhecimentos gerais, fórum e assim por diante. Por que isso é importante? Como vocês já devem saber, né, ou já devem ter um conhecimento, nem tudo que está na apostila vai ser tratado na aula, nem tudo que está na aula está na apostila. Às vezes eu trago pontos, conhecimentos, informações novas aqui que não estão na apostila, informações que eu não vou repetir, mas que já foi dito em algum momento na aula conceitual. Então, tudo isso fecha um pacote aí de conhecimento. Beleza? Então, por isso que é importante você seguir todo esse passo a passo. Em outro ponto, no mapa de vocês, inclusive, algumas questões, algumas informações necessárias para solucionar o mapa, para resolver o mapa, estão presentes apenas aqui nas aulas ao vivo, tá? Você não vai encontrar nem na apostila, nem na aula conceitual, nas aulas conceituais, beleza? Então é só reforçando a importância de todo o pacote. Bom, e aí eu começo a minha aula com uma pergunta e uma questão motivadora, né? Então, por qual motivo ou por que a gente deveria estudar os processos de fundição e soldagem? Trago aqui alguns exemplos de equipamentos que são fabricados nesse slide específico pelo processo de fundição, para a gente entender o quão comum é esse processo no nosso dia a dia, né, na nossa vida, no nosso dia a dia profissional, né? Então, tubulações de forma geral, conexões de tubos, conexões de dutos, pequenas peças, peças de médio porte, peças de grande porte, engrenagens, blocos de motor de carro. Então, tudo isso são peças passíveis de serem fabricadas a partir de processo de fundição, né, demonstrando aí a importância e a necessidade no nosso dia a dia. Já nesse slide, eu trago a importância, né, trago exemplos aí de processo de soldagem no nosso dia a dia. Vocês conseguem observar na primeira imagem junções de tubo, né? Então tem uma conexão ali realizada por meio da solda. Vocês conseguem observar na segunda imagem
uma estrutura metálica, onde a gente tem a junção interna por meio de solda, né? Então, uma estrutura de sustentação para não ter deformação. Terceira imagem, já um exemplo mais, do dia a dia, mais caseiro, entre aspas, que é a questão de fabricação de cadeiras. Quarta imagem, né? Um dia a dia aí, você passa na rua, você vê uma caçamba de lixo, alguma coisa semelhante, então totalmente soldada, né? De todos os lados aí da sua confecção. Mas enfim, são só alguns exemplos que eu trago em relação à fundição e à soldagem, e trago também alguns ocorridos aí da nossa história para a gente entender alguns erros que já aconteceram no passado em relação ao processo de fundição e ao processo de soldagem, para que a gente entenda, para que a gente saiba a importância, para que a gente entenda a importância desse tema e os erros não se repitam, né, formulando a frase aqui da melhor forma possível. Eu trago aqui uma notícia e deixo até o link aqui em cima, caso alguém tenha curiosidade de acessar para ler. A notícia, e não é só essa notícia, não é só esse site, tá? Eu olhei aí vários sites que apresentam, que trazem diagnósticos similares. Então essa notícia tem a seguinte manchete: soldagem mal feita é a causa de acidente. Isso aqui tratando especificamente do carro do Ayrton Senna, né, corredor aí brasileiro que faleceu devido a um acidente de carro. E aqui na notícia diz o seguinte: a coluna de direção partiu-se devido ao trabalho inepto da equipe de Williams, responsável por um remendo grosseiro na peça que não suportou o esforço do qual foi submetida. E aqui a gente tem a gente pode abrir um leque de estudos aqui em cima, porque teve um remendo que foi realizado por meio da soldagem, um remendo grosseiro, que talvez esse remendo não tivesse sido tão, entre aspas, mal feito, né? Eu não sou especialista, eu não vi esse remendo, mas tomando como base as notícias, talvez se esse remendo não fosse tão, entre aspas, mal feito, né, ou grosseiro, como a notícia diz, sei lá, haveria uma possibilidade de aguentar o esforço que se deu ali no momento. Enfim, é só uma questão aí para ser pensada. Trago uma outra notícia, agora deixo aqui também o link, essa notícia do G1, tá? Site da Globo. Deixo aqui também o link que a manchete diz o seguinte: solda na roda se rompeu e fez carro de Cristiano Araújo capotar. Então, alguns anos atrás, aí, 2015, se não me engano, Cristiano Araújo era um cantor na época, estava bem estourado, acho que vocês vão até se lembrar desse ocorrido. Cristiano Araújo era um cantor, estava estourado na época, estava correndo ali, né, estava numa velocidade relativamente alta, e a solda se rompeu. Né? Então, novamente, a solda sendo acusada ali, ou sendo a grande culpada por acidentes. Trago mais uma notícia, dessa vez do portal R7. Deixo também o link da notícia. E essa notícia diz o seguinte: manchete: vazamento do minério duto em Minas Gerais foi causado por falha em solda. Essa notícia foi do ano de 2018, tá, em que houve um vazamento de óleo lá no estado de Minas Gerais. E aí constatou-se, né, que esse vazamento do óleo foi devido à falha na solda. Né? Então a gente vai estudar tipos de falha de solda, o que acarreta essas falhas, né? Então, falha por trinca, falha por poro, falha por inclusão de escória, falha por rechupe, falha por falta de inclusão incompleta. Então, existem diversas falhas aí no processo da solda, a gente vai usar todas elas, ou as principais, pelo menos, e as suas causas, né, os seus pontos de origem. Seguindo aqui,
trago algumas, né? Uma vez que a gente já está falando de falhas, a gente tem uma aula, se não me engano, a aula 9, específica para falar de falhas de soldagem, mas já dando uma introdução aqui desse assunto, uma vez que a gente já está falando de falhas de soldagem, alguns exemplos, né? Então, seja de soldagem, seja por fundição. Nesses casos, por fundição. No slide seguinte, por soldagem. Então, no slide de falhas de fundição, nós temos questões de rebarbas, questões de preenchimento incompleto, questões de rugosidade, né, um mau acabamento superficial, novamente questões de rebarbas, isso tudo para fundição. Quando a gente vai para a soldagem, pessoal, e aqui eu estou trazendo só alguns exemplos, tá? Só para reforçar. Eu não estou trazendo todos os tipos ou as possibilidades de falha de fundição. A gente vai discutir isso muito mais aprofundado, muito mais aprofundadamente, de forma mais aprofundada nas próximas aulas. Mas aqui é só uma introdução aí do assunto. E a mesma coisa eu repito aqui para a solda, tá? Eu vou trazer alguns exemplos de falhas de solda. Não são todos e nem com a devida profundidade que a gente vai ter também no futuro próximo. Então, como alguns exemplos, né, nós temos questão de respingo, nós temos questão de porosidade, que são, entre aspas, bolhas, nós temos questão de falta de fusão, então o metal que foi derretido, né, para juntar a peça não fundiu as peças, né? Então você consegue observar que existe claramente uma barreira e uma borda que separa o metal, os metais aí que deveriam estar juntos, né? Que deveriam estar fundidos. Falta de penetração. Tudo isso são falhas graves, aliás, tudo isso são falhas que podem ser graves, vai depender da situação da qual a gente vai estar trabalhando, ou situação da qual a gente vai estar lidando. E a gente vai estudar os motivos para cada uma dessas falhas ocorrerem ou surgirem. Ainda sobre soldagem, é importante a gente entender a questão de soldagem, porque a gente utiliza muitos esses conceitos como projetista. Quando eu estava na faculdade, um professor meu, ele comentou, professor de desenho, segundo ano, ele comentou assim, pessoal, desenho técnico é muito importante para vocês, porque 70, isso foi a informação que ele deu naquela época, tá, em 2014, 2013, não sei como está o mercado hoje, mas ele falou assim, lá em 2014, 70% dos profissionais de engenharia mecânica que concluem a faculdade de engenharia mecânica e não tem experiência, que era o meu caso, e não tem experiência, tem como primeiro emprego emprego de projetista. E foi o meu caso. Eu não tinha experiência, né, durante a minha faculdade. Eu entrei, saí do ensino médio, entrei na faculdade, não tinha experiência profissional. Terminei a faculdade, meu primeiro emprego foi como projetista. Então, e de muitos meus amigos também. Então, essa questão é muito importante, porque como projetista, eu tinha que identificar, muitas vezes, não em todos os projetos que eu fiz, mas muitas vezes, a questão de fugiu a palavra, sinalização, indicação de solda, tá? Então, primeiro, indicar no próprio projeto que as peças estavam sendo juntadas, né, por meio de um processo de solda, e depois indicar a simbologia correta da solda. E aí, quando eu trato de simbologia, trago uma tabela só para vocês entenderem o quão diversificado pode ser a questão de simbologia de solda, né? Que não é uma aula de desenho, que não é uma aula de projetos, né? Eu não vou passar por isso, não vou me aprofundar nisso, mas só para vocês já terem conhecimento da importância disso para o nosso dia a dia profissional, principalmente para aqueles que não têm conhecimento ainda, não têm experiência, enfim. Aqui é como os projetos pelo menos via SolidWorks, né, que foi onde eu fiz essas peças,
funciona em questão de solda, né? Então, vamos lá. Eu, como projetista, né, pensei nessas peças. Quem está no chão de fábrica, que vai executar, não vai ler minha mente, né? Então, se ele não vê, se não está claro que as peças estão soldadas, ele vai bater na minha porta, vai me incomodar e vai perguntar, olha, como que eu vou juntar essas peças? Vou passar uma cola? Vou soldar? Vou fazer um parafuso? Vou deixar solto? Então, quanto mais claro, mais bem indicado, mais sinalizado for todo esse processo, todo esse projeto, melhor para quem vai executar, melhor para você que, entre aspas, não vai ter tanto incômodo, melhor para a empresa que pode reduzir riscos aí de fabricação, né, de má fabricação, enfim, né? Então são pontos importantes, novamente, que a gente deve abraçar para o nosso dia a dia industrial, né? Para o nosso dia a dia como profissionais. Mas enfim, uma vez que eu trago toda essa primeira parte de introdução, de solda, de fundição para vocês, a gente dá um passo atrás, a gente volta um pouquinho para estudar a origem dos processos. Porque é entendendo a origem dos processos, por que se iniciou isso, que a gente vai conseguir entender muita coisa nas próximas aulas. Né? Então, quais são os motivadores que tiveram? Muitas das criações da antiguidade a gente utiliza até hoje. Né? A gente vai ver, inclusive, nessa aula, o cadinho, por exemplo. Então, é importante a gente ter esse histórico de conhecimento para saber da onde veio e como está caminhando aí para o futuro. Eu divido esse histórico em 5 partes: a idade do ferro, a idade da argila, a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do, perdão, idade da pedra, tá? Eu falei idade do ferro aqui. A idade da pedra, argila, cobre, bronze e agora sim a do ferro. Então, na idade da pedra, é a parte mais primitiva de todas, né? Então, o homem não tinha domínio de ferramentas, o homem não tinha domínio de pedras entre aspas, especiais, né? De confecção de novos materiais. Então, a pedra que ele encontrava ali no meio do caminho, ele lascava, ele dava um formato desejado e utilizava ali como arma, utilizava para fazer fogo, e assim por diante. Né? Foi como tudo começou na Idade da Pedra, que vai ali de 600 mil anos antes de Cristo a mais ou menos 14.600 anos antes de Cristo. Na sequência, a gente entra para a Idade da Argila. Então o homem começa a dominar outros elementos que não é mais a pedra, ou puramente a pedra. Né? Então a argila é uma espécie de barro mole, né? Um barro molhado, entre aspas. E aí o homem começa a dominar por ser um elemento mais simples, né? Não tem tanta robustez, não é difícil de ser obtido, não é absurdamente difícil de você dar um novo formato, de você moldar, de você conseguir, de você carregar. Então a gente começa a ter um processo aí de fabricação a partir da argila. E essa idade durou aí, esse período, né, essa era, durou entre 14.600 a.C. a 4.500 a.C., mais ou menos. Na sequência, vem a era do cobre, a idade do cobre. Então o homem passou a dominar um novo tipo de material, que é o cobre, nesse momento. Ele entendeu as características de robustez e dureza do cobre e passou a conseguir moldar o cobre para suas necessidades, que consistia basicamente em armas. Né? Ele não tinha, sei lá, carro, não tinha máquinas, enfim. Então a necessidade consistia basicamente em armas para a sobrevivência. Então ele passou aí a já ter um maior domínio de materiais que iriam além da pedra, né? Que já tinha um material metálico, um não metálico, além do não metálico. Mais tarde vem a idade do bronze, ali na região, na era, nos anos de 3.300 a.C. até mais ou menos 1.200 a.C.
E aí, nessa etapa, o homem já estava muito mais avançado nessa questão de entendimento de novos materiais. Então, o bronze nada mais é do que a fusão, né, uma mistura entre dois elementos, o cobre e o estanha. Então, o homem ele já identificava as vantagens de fundir, e aí vem a palavra fundir, as vantagens de fundir materiais metálicos para a produção de armas, né? Então, a gente vê aqui nessa última imagem flechas super bem feitas, que você vê claramente que não foi feito à mão, né? Não foi entalhado. Se fosse feito entalhado, teria uma imprecisão. Então, o homem entendendo as vantagens que o processo de fundição poderia trazer para si, ele abraçou essas vantagens e passa, então, a utilizar a fundição na fabricação de seus materiais. Mais tarde vem a Idade do Ferro, 1200 a 586 a.C. A Idade de Ferro, então, o homem já dominava basicamente por completo o processo de fundição, mesmo que rústico e primitivo, dos metais, e ele conseguia executar com grande perspicaz, com grande, vamos ver se eu alcanço a palavra, com grande eficiência, materiais para a sua necessidade daquela época, né, que consistia em armas, basicamente, armaduras, escudos, alguns artefatos de utensílio doméstico, como cumbucas, vasos, panelas, enfim. Então, a partir dessa época, né, do domínio do ferro, ele passou, então, a avançar nessa questão tecnológica. Ainda na Idade do Ferro, uma vez que ele passa a ser processado e a gente já tinha técnicas de fundição, uma vez que ele passa a ser processado, a gente surge novas técnicas de fundição, uma vez que naturalmente, né, de acordo com o rumo aí das coisas, assim como funciona até hoje, naturalmente os processos vão se inventando e se reinventando. Então, com o ferro, nessa idade do ferro, não foi diferente. Então, o ferro era processado por técnicas de fundição ou por martelamento. No martelamento, a dureza e a resistência eram superiores aos materiais de cobre e bronze. E aqui eu faço um adendo a essa frase e eu já explico por quê, mas deixo ela destacada aqui para vocês. E o último ponto aqui desse slide é que o ferro foi uma grande descoberta, pois o bronze era para os mais privilegiados. Né? O ferro, você encontra minério de ferro na natureza. O bronze, a gente tem que fazer uma adição de cobre e estanho, então não era tão simples assim. Não era todo mundo que tinha acesso. Agora o ferro já é mais simples, né? Então por isso que teve esse boom de produção, de facilidade, de popularização desses utensílios, ou desses objetos, enfim. E aí eu volto para a questão que eu comentei, que no martelamento, a dureza e a resistência eram superiores aos materiais de cobre e bronze. E aí eu destaco a palavra no martelamento. Por que no martelamento? Quando a gente aplica um processo de martelamento, a gente está encruando um material. Obviamente que naquela época eles não sabiam de toda essa parte técnica, né, toda essa ciência que está por trás dos materiais. Hoje em dia a gente já tem conhecimento disso. Qual que é a explicativa, então, do porquê que um martelamento aumenta a dureza e a resistência do material? Quando a gente martela, a gente está reduzindo os grãos da nossa peça. Então aqui a gente tem um grão grande, que é um tamanho normal aí para as peças, grande entre aspas, né, mas tamanho normal aí para as peças. Uma vez que a gente martela, uma vez que a gente comprime, uma vez que a gente encrua esse material, a gente está reduzindo o tamanho dos grãos.
A redução dos grãos consiste em um processo chamado de encurvamento. E uma vez que esse martelamento era feito a quente, né, então a gente consegue até observar isso em filmes de antigos aí. Eles pegavam lá, deixavam a espada no fogo. Quando a espada estava incandescente, vermelha, brilhando, eles tiravam do fogo, ia lá com o martelo e ficava martelando. Por que isso? Encurvamento. Por que fogo? Recristalização. Então, uma vez que eu encruo o meu material e eu adiciono temperatura no meu material, eu estou recristalizando. Ou seja, eu estou aumentando a dureza e a resistência do meu material metálico. Características importantíssimas para quem era daquela época, quem lutava com espadas, quem ia para a guerra, quem sobrevivia dessa forma. Eles sabiam dessa ciência? Com certeza não. A gente sabe hoje, mas com certeza não. Eu sabia que funcionavam e a vida seguia dessa forma. Hoje em dia, o encurvamento ele é realizado pelo processo que nós conhecemos como laminação. Então, a laminação é um processo industrial bastante comum aí nas empresas que trabalham, né, com esse tipo de processo de fabricação. E é o fenômeno no qual o material... Cadê meu mouse? Aqui. É o fenômeno no qual o material endurece devido à deformação plástica. E aí, só retomando o conceito aqui de deformação plástica, para aqueles que não se lembram, para aqueles que não tiveram ainda disciplina de ciências materiais, deformação plástica é aquela deformação que ocorre de forma permanente no material, ou seja, que não volta ao estado de origem. Então, para que a gente possa alcançar o encurvamento por meio da laminação, eu preciso que o meu grão não volte para o seu estado de origem, que ele tenha essa deformação de forma permanente, de forma plástica. Esse endurecimento, então, acontece devido ao aumento de discordância e aumento de imperfeições, que é promovido ali pela deformação no momento do encurvamento. Aqui foi só um adendo, né, uma explicação do porquê que isso acontecia. E só para encerrar essa questão de encurvamento, de laminação, à medida que se aumenta o encurvamento, maior a força necessária para produzir uma deformação. Então, muitas das vezes, em uma única peça, eu consigo executar o processo de encurvamento diversas vezes. O que vai me limitar? Esses rolos que fazem o processo de compressão, eles aplicam uma força para encurvar a minha peça, né, para deformar a minha peça. Então, se eu passei uma vez, ok. Se eu passar uma segunda vez, esses rolos vão precisar de mais força, porque a minha peça já endureceu um pouco. Se eu passo uma terceira vez, os rolos vão precisar de mais força ainda, porque a minha peça já foi endurecida 2 vezes. E assim por diante. Então, eu consigo realizar o processo de laminação quantas vezes eu quiser, mas eu tenho um fator limitante, que é a questão de aplicação de força por parte da minha máquina no processo de laminação. Só um outro ponto, a gente consegue voltar às características de início ou muito próximo das características iniciais se eu aplicar um processo de recozimento. Só que esse processo de recozimento eu vou deixar para falar em outro momento, né? Talvez, eu sei que vocês terão processos térmicos, tratamentos térmicos na disciplina de projetos de máquinas, tá? Então a gente não vai ficar se repetindo aqui. E vou deixar esse assunto para o momento certo, né? Para o momento oportuno. Bom, a primeira evidência histórica, então, de fundição é datada do ano de 3200 na região da Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, né? Então, naquela época, 3200 a.C.,
já tinha ali um histórico, um início de processo de fundição. Já no ano de 600 a.C., a China utilizou a fundição para fabricar grandes estátuas que existem até hoje. E no ano de 500 a.C., a Índia fabricou, pelo processo de cadinho, material em aço para a agricultura. E aqui eu faço um adendo, né, uma observação para a palavra cadinho. Cadinho, pessoal, é um elemento que a gente utiliza até hoje. Então, surgiu lá no ano de 500 a.C., ou talvez até antes. A gente utiliza até hoje. Cadinho consiste em uma espécie de copo, uma espécie de balde, aí, que é fabricado a partir de um material refratário. Né? Então, um material que aguenta elevadas temperaturas. Né? Geralmente uma cerâmica. O cadinho, ele é fabricado ou ele é produzido aí, disponível no mercado em diversos tamanhos diferentes, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de cadinhos aí um pouco menores, cadinhos maiores que você precisa de uma máquina para sustentar e pegar, cadinhos já maiores ainda em relação ao passado. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com cadinhos que cabiam na minha mão, minúsculos, pequenos. Né? Eu conseguia colocar 2, 3 na minha mão, na palma da minha mão. Então, existem cadinhos de diversas formas, tamanhos, para diferentes aplicações. E também para resistir a diferentes temperaturas. Então, só para reforçar, esse cadinho foi criado aí, ou foi datado o seu uso no ano de 500 a.C. e a gente utiliza esse tipo de elemento até hoje. Uma vez que a gente apresentou essa questão aí de evidências do processo de fundição na antiguidade, eu quero seguir aqui com vocês para um processo, para uma explicação de conceitos e definições em relação ao carbono e a materiais metálicos. Por que isso? Se a gente observar, ou se a gente pensar um pouquinho, muitas das aplicações que a gente vai ter envolvendo a soldagem e ou envolvendo o processo de fundição vai também envolver materiais metálicos, na maioria das vezes. Tá? Então, aço, ferro e assim por diante. Pelo menos na maior parte das aplicações dentro da engenharia mecânica. Pode ser que no setor que você trabalhe mexa com alumínio, pode ser que no setor que você trabalhe mexa com, sei lá, cobre, zinco, enfim. Comumente vai ser aço, vai ser ferro. E é por isso que eu vou entrar nesse mérito aqui, nesse momento. E aqui é um ponto importante, porque algumas dessas informações que eu vou falar aqui para vocês já estão presentes, inclusive, no mapa de vocês. Não lembro agora se é no mapa sub ou no mapa já vigente aí da disciplina. Mas, enfim. Quando a gente trata de liga, quando a gente trata de aço, a gente pode pensar em ligas de aço. Ligas de aço nada mais é do que uma composição de diferentes materiais em que a maior parte vai ser o ferro. Então, de forma genérica, uma liga metálica é composta, aqui a gente falando liga metálica, tá? Que consiste em uma liga de aço. Então, uma liga metálica é composta aí por 98,5% de ferro e o restante aí, para completar o 100%, por outros elementos, como silício, como enxofre, como fósforo, como manganês, cromo, zinco, alumínio e assim por diante. Um outro conceito muito importante é a questão do aço ao carbono. O aço ao carbono, como o próprio nome sugere, ele vai ter como principal elemento o carbono. O carbono é o elemento que garante dureza.
Então, eu posso concluir, eu posso falar aqui para vocês que quanto maior a porcentagem de carbono no meu elemento, mais duro ele vai ser. Em contrapartida, quanto menor a porcentagem de carbono no meu sistema, no meu material, menos duro ele vai ser. E existem nomes para esses dois caminhos que eu acabei de falar para vocês. Então, um material que tem um alto teor de carbono, que ele é mais duro, ele recebe o nome de frágil. Ele é um aço frágil, um material frágil. Um material que apresenta menor porcentagem de carbono, ele é um aço menos duro, ou seja, ele é um material dúctil. Tá? Então, esses dois nomes aqui são bem importantes. Materiais com alto teor de carbono são materiais frágeis, materiais com baixo teor de carbono são materiais dúcteis. Não confundam dureza, não tenham em mente que dureza e fragilidade são sinônimos, porque não são. Não dentro da engenharia mecânica. Dureza e fragilidade é consequência um do outro, mas não são opostos. Perdão se eu falei sinônimos, tá? Eu quis dizer antônimos. Não sei se eu falei a palavra correta, enfim. Então, só para deixar claro aqui, repetindo a informação. Não confundam dentro da engenharia que dureza e fragilidade são antônimos, né? Ou seja, um oposto do outro. Na verdade, se um material é duro, ele é frágil. Se o material é pouco duro, ele é dúctil. Tá? Ductilidade, fragilidade são opostos. Certo? Bom, e aí eu tô falando, material que tem maior teor de carbono, ele é mais duro. Material que tem menor teor de carbono, ele é mais dúctil, menos duro. Mas em números, quantificando isso, como que eu defino? Né? Como que eu vou definir que ele tem mais ou menos teor de carbono, que ele é alto teor de carbono ou baixo teor de carbono? Existem classificações para isso. Um material de baixo carbono é aquele que vai ter até 0,3% de carbono em sua composição. Isso aqui é um material altamente dúctil. E aí, só relembrando, ductilidade é aquela propriedade mecânica de absorção de energia. Então, é aquele material que consegue absorver energia e libera essa energia sem ter uma deformação permanente. É aquele material que é interessante que a gente utilize como aplicação no para-choque do nosso carro. Porque se a gente bater, dar uma batidinha... Já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com você. Você já deu uma batidinha de leve no seu carro, né, na parede, quando estava estacionando, no carro da frente, no carro da trás. E aí você saiu e viu que ele não estava deformado. Possivelmente ele absorveu a energia, pode ser que ele tenha se deformado, mas ao liberar essa energia, o material voltou para o seu estado de origem, para o seu formato original. Ou seja, é um material altamente dúctil. E está aí uma grande aplicação para os materiais de baixo carbono. Já materiais de médio carbono são aqueles que possuem um teor de carbono entre 0,3 e 0,6% de carbono na sua composição. A gente vai ver nos próximos slides, aí, antes de finalizar a aula, diferentes aplicações para cada um dessas categorias. Já o material de alto carbono é aquele que se encontra com a porcentagem de carbono entre 0,6 e 1% de carbono na sua composição. Professor, e se for além de 1%? Como que a gente define? Aí existem outras classificações. Entre 1% e 2%, ele tá categorizado ou ele é entendido como um ferro fundido. Né? Na verdade, sendo mais exato aqui para vocês, entre 1% e 2,11%. Tá trazendo mais exatidão nesse valor. Passou de 2,11%, ele vai receber outro nome.
tá? Mas eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque vocês têm, inclusive, uma outra disciplina que eu acho que vocês estão tendo em paralelo com essa, que vai tratar desse assunto, tá? Então não vou ficar entrando no assunto de outras disciplinas. Bom, então como eu disse, a gente vai tratar um pouquinho agora das aplicações de cada um dessas categorias estudadas aqui por nós de teor de carbono. Então, para os materiais de baixo carbono, algumas das possíveis aplicações são chapas automobilísticas, como eu disse, para-choque, né, para absorver essa energia e depois voltar ao estado normal, perfis estruturais, placas para a produção de tubos, construção civil, materiais de construção civil, pontes, latas, folhas de Flandres e assim por diante. Latas é um exemplo legal. Latas aí de, sei lá, milho, de pêssego que você compra no mercado. Imagina você carregar essas latas aí, né, produzir, carregar, transporte, armazém, ficar jogando caixa para cá, caixa para lá, locomoção, guarda na prateleira do supermercado. Tudo isso gera, latas de refrigerante também, tudo isso gera deformação. Graças à utilização de ácidos de baixo teor de carbono, essa deformação, muitas das vezes, volta ao estado de origem, né? Então, libera essa energia e volta ao estado de origem. Quando a gente trata de médio teor de carbono, a gente pode citar como exemplo rodas e equipamentos ferroviários, engrenagens, eixos, virabrequins, entre outras peças de máquinas e que necessitam de um pouco mais de resistência mecânica quando comparado a materiais de baixo teor de carbono. Né? Não só resistência mecânica, como também melhor resistência ao desgaste e maior tenacidade. Por fim, aplicações referentes a alto teor de carbono, a gente cita as talhadeiras, folhas de serrote, martelos e facas. São materiais resistentes, mais duros, porém com uma maior fragilidade. Aqui algumas imagens desses exemplos, né? Então, folhas de Flandres para materiais de baixo teor de carbono, virabrequim para material de médio teor de carbono e folha de serrote para materiais de alto teor de carbono. Então, só algumas das aplicações aí. E agora, caminhando para a última parte da nossa aula, né, uma vez que a gente já fez aí uma introdução da parte de fundição, eu quero fazer uma introdução também da parte de soldagem com vocês. Então, a soldagem, ela foi né, ela surge e se populariza a partir da descoberta do arco elétrico, né? Porque o arco elétrico é o responsável por realizar a fusão do material. E o arco elétrico, ele foi descoberto aproximadamente nos anos 1800, no século XIX. Então, foi aí um marco inicial para o estudo de processo de soldagem envolvendo o arco elétrico, como, por exemplo, o processo MIG, o processo MAG e o processo TIG. A gente tem aí um outro grande representante da soldagem, que é a solda acetilênica, ou a solda por acetileno, ou por gás, ou por oxiacetilênica, assim por diante. São diversos os nomes que a gente pode ter. Esse processo de soldagem foi descoberto aí também nos anos 1800, né, um pouquinho mais tarde aí do arco elétrico. Então, 1836. E esse processo utiliza um gás, que é uma mistura aí de dois gases, né, formando aí o oxiacetilênico. E consiste numa chama alimentada por esse gás que derrete o material, realizando o processo de soldagem. O acetileno, contudo, ele foi utilizado para soldagem apenas em 1900. Então, o gás aí, né, foi descoberto em 1836, contudo, a sua
utilização como solda se deu apenas em 1900. Nós temos aí o primeiro processo documentado de soldagem no ano de 1881, onde foi unido duas placas de chumbo. Bom, eu finalizo a minha aula por aqui. Como eu disse, é apenas uma introdução de todo o conteúdo que a gente tem a tratar durante essa disciplina. Então, a gente vai ver diferentes processos de soldagem, diferentes processos de fundição, máquinas, vantagens, desvantagens, processos, etapas, passo a passo de todas essas demandas que nós temos. Beleza, pessoal? Muito obrigado a você que me assistiu por aqui, até aqui. E vejo vocês na nossa próxima aula, nossa próxima semana. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.